Gente, trouxe um convidado super especial hoje pra vocês, porque dentro desse processo de emagrecimento, existe muitas autossabotagens e tudo mais. E o Pedro, ele foi uma das pessoas que mais me trouxe o autoconhecimento, me trouxe abordagens de coisas da mentalidade de como a gente funciona, de autossabotagem, do que a gente faz por impulso. E eu trouxe ele pra gente fazer um bate-papo pra vocês entenderem como funciona um pouco dentro do processo da mente de vocês. Então esse é o Pedro Alcântara. Ele é especialista em comportamentos humanos. Então a gente vai fazer eu vou fazer algumas perguntas para ele trazer alguns insights de como funciona a mentalidade no processo de emagrecimento. Pedro, só dá um oi aí, fala o que você faz. Galera. Bom, meu nome é Pedro, como ela disse, eu trabalho já na área de terapia faz muitos anos. Trabalhei também na área de emagrecimento, especialista em emagrecimento para pessoas obesas. Durante alguns anos também, fui professor de educação física, e tem muita coisa aí no meio, mas acho que o mais interessa é isso, né? E aí nisso tem a especialidade de ajudar você a se entender e a parar de sabotar. De se sabotar, né? De você conseguir de uma vez aí perder as suas medidas, enfim, o que você está desejando alcançar. E antes de qualquer coisa, né? Acho que muitas pessoas já conhecem a minha história, mas para quem não conhece, eu fui obesa há 10 anos atrás, eu emagreci 50 quilos e quem me ajudou muito nesse processo de emagrecimento foi sim o Pedro, para entender como que eu funcionava literalmente, tá? E Pedro, a gente tá com um grupo de desafio 9 dias e eu fiz uma pergunta para eles lá dentro, onde a maioria falou que a dificuldade que eles mais têm no processo de emagrecimento é de manter a constância, manter o foco no processo. Por que isso acontece muito quando a gente está no processo de emagrecimento? Entendi. Isso é uma excelente pergunta, né? Mas isso não acontece só no processo de emagrecimento. Você pegar outras pessoas que estão tentando fazer algumas outras coisas, isso acontece com elas também. E isso se dá por conta da nossa relação com o tempo. Então a gente não tem um entendimento conceitual profundo e tanto de entendimento quanto de comportamento de relação com o tempo. Então quando a gente não consegue medir o nosso tempo, ou focar a nossa energia, o tempo correto nas coisas que a gente precisa fazer, a gente vai sabotando o processo. Então para exemplificar isso fácil, por exemplo, você tem, sei lá, cardiologista amanhã às 9 horas da manhã. Você sabe que você tem um cardiologista mais às 9 horas da manhã, mas às 9 horas da manhã, se não acontecer nada, obviamente, você está lá no cardiologista. Por quê? Porque você pegou, você parou isso na sua mente e você sabe. Só que a gente deveria fazer isso para tudo, para todas as coisas, para horário de refeição, para sair, para a família. E essa interação com o tempo de valorização de horários, ela que faz a gente conseguir, pelo menos grande parte, parar de se sabotar. Isso tem relação com importância que a gente dá sobre aquilo também? Ou quanto maior a importância para isso que a gente dá, mais sabotador a gente é? Posso falar, muita relação, as duas coisas. O que acontece é que, por exemplo, assim, quando você dá muita importância para alguma coisa, você sempre vai cair em dois lados. Ou você vai cair no lado de produzir isso, ou você vai cair no lado de destruir isso. E geralmente a gente começa produzindo isso, dando resultado, e aí logo em seguida a gente começa a destruir isso. Por conta do nosso sistema emocional, que aí tem a ver com as nossas memórias, traumas e tal, e da relação com o tempo. Então vou dar dois exemplos para você, um de trauma, né, de emocional, e um de relação com o tempo. Vamos imaginar que você tem um monte de coisa para fazer no seu dia, a hora que você vê, você fez aquele tanto de coisa e você não fez o que você precisava. Isso é relação com o tempo. Se você tivesse separado os horários certos, você conseguiria fazer. Agora, imagina que você está lá na sua casa e você, por exemplo, está com um problema no seu relacionamento. Ou começou a surgir uma ansiedade muito grande, uma vontade muito grande de comer doce, você vai lá e cede essa vontade. E aí é mais um problema emocional. Então tem as duas coisas. Porque isso acontece, eu como trabalho com muitas mulheres, e essas mulheres sempre vêm buscando emagrecimento, que é uma das coisas que eu proponho também aqui dentro da clínica. Elas até começam, mas elas ficam ali, ó, às vezes uma semana, um mês, tá no foco, tá, daqui a pouco, desanima total, porque ela acha que ela não tá dando resultado, porque ela acha que ela não tá emagrecendo. Porque o que elas sempre falam, eu preciso de resultado rápido, eu quero resultado rápido. E a gente sabe que não é rápido, que ele é mais lento. Mas o porquê que a gente tem esse período que a gente até leva e daqui a pouco a gente desanima? Tá. É que assim, a gente tem... Você já sabe que você já estudou isso, né, junto com a gente. Você tem o seu consciente e o seu inconsciente. E o seu consciente é essa força, né? Vou lá e vou emagrecer. E o seu inconsciente, ele é uma força oculta, que ela não está exatamente no que você pensa, mas sim no que você sente. Então passa lá, por exemplo, esse mês, essa pessoa, o inconsciente dela começa a fazer ela a querer regredir. Ou por conta de, por exemplo, a autoestima, coisas que ela passou na vida, a forma como ela se vê, o fato dela ter falado que ia fazer e não faz, isso vai fazendo ela acreditar cada vez menos nela. Mas não o que ela pensa, e sim o que está dentro do inconsciente dela.
E aí tem um outro ponto que ele é extremamente importante, que é o quê? Que é, por exemplo, quando você aí quer esse resultado imediato, o que está fazendo ela querer o resultado imediato não é a parte sábia e madura dessa pessoa, é a criança interior dela. Porque a criança, por exemplo, você chega para a criança e fala assim, né, tem 5 anos, e fala, filho, você quer ir comer um sorvete agora ou ir daqui um mês na Disney? Como essa criança não tem muita relação com o tempo, ela quer esse sorvete agora, óbvio, esquece a Disney. E a mesma coisa. Então, quando a gente não amadurece a nossa percepção do tempo e da vida, a gente sempre quer as coisas para agora, para agora, para agora. E é isso que acontece no processo de emagrecimento. E por isso que as pessoas não conseguem perder peso, porque existe uma parte da mente dela que é uma criança ainda, ela está presa lá, né, em algum lugar dentro dela que é uma parte infantil. Enfim, todos nós temos em várias áreas da vida, mas aí falando de emagrecimento é isso. A gente pode falar que essa relação tem a ver também, ela tem uma autoimagem onde ela quer chegar, e o lance do inconsciente, ela sempre teve ali não se sentindo bem, porque a gente começa a criar aquele escudo, certo? A gente cria um escudo para não chamar atenção, a gente tá gordinha porque a gente não quer chamar atenção. Eu vou trazer para o Pedro explicar isso mais profundo para vocês entenderem como funciona. Mas só dando um corte. A gente pode falar que o que a gente projeta no futuro, mas o que a gente já viveu muito, que já criou aquela barreira, aquela casca, aquela proteção, a gente não consegue se tornar quem a gente quer por medo do que as pessoas vão achar, ou do que a gente vai se tornar, que a gente vai se sentir bem, que a gente vai se sentir bonita. E por muitos anos a gente se sentiu inferior a muitas, vou falar de mulheres, muitas outras mulheres, porque a mulher é muito visual. Então isso tem totalmente relação. Tem muito. Isso acontece demais, na verdade, no processo de emagrecimento. De tudo que eu estudei assim na vida, quando eu estava especificamente nessa área, a gente encontra 3 fatores que fazem uma pessoa se permanecer com sobrepeso. Um fator é ela querer demonstrar força. E o inconsciente entende que força é tamanho. Então, para ela ser uma mulher forte, eu tenho que dar conta. Só eu dou conta dos meus filhos. Se não for eu, meu marido não vai, minha família não vai. Aí aquela mulher que dá conta de tudo. Ela, no fundo, está tentando mostrar força. É isso. E ela mantém sobrepeso comendo as emoções de todo mundo. A segunda pessoa que a gente tem é aquela pessoa que ela quer chamar a atenção, na verdade. Na cabeça dela, ela não quer chamar a atenção. Mas o que o inconsciente dela está tentando fazer é chamar a atenção. Ei, eu existo, alguém me dá amor, alguém me dá carinho. É aquela pessoa que tem sobrepeso, que está sempre triste, para baixo e tal. E a gente tem a terceira pessoa, que é aquela... Ela teve um trauma de abuso sexual e hoje ela está tentando se proteger. Então ela se protege do mundo com o tamanho dela. Não só de abuso sexual, pode ser outro tipo de abuso psicológico também, mas isso acontece bastante. Então ela engorda bastante para ninguém chegar perto dela. O inconsciente dela entende que o tamanho dela afasta as pessoas. Então tem esses 3 tipos. E o que acontece? Imagina você que está aí, que você tem sobrepeso, que está tentando se proteger do mundo. Se você for linda, todo mundo vai olhar para ela, né? Então ela não pode ser linda. Vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Não pode ser linda e essa pessoa não vai. Se ela tem um marido que não é tão bonito e na cabeça dela ela sabe que esse marido não é tão bonito, se ela ficar linda, o que vai acontecer? O casamento acaba. Então essas coisas a gente nunca para pensar, mas elas é o que estão completamente atreladas ali. Então ela precisa realmente trazer esse esforço, essa autoimagem de que tipo, eu posso ser bonita, eu posso ser gostosa, eu posso, enfim, chamar a atenção, porque isso não tem a ver com os outros, mas comigo. E quando a gente entende, vou colocar dentro de relacionamento, quando a gente tem um parceiro do nosso lado, onde não nos incentiva, ou que coloca só a gente para baixo, a gente não recebe um elogio, isso também é um fator para a gente continuar exatamente no mesmo ponto que a gente está? Não, lógico que não, de jeito nenhum. Né? É óbvio, é uma situação extremamente delicada, e aí envolve não só crenças, por exemplo, pessoais de vida, mas religiosas, cada um tem a sua situação, mas o fato é que, tipo assim, a gente está aqui para explicar como as coisas funcionam e não o que é certo e errado. O fato é que se essa mulher não fizer nada e continuar com esse cara, ela nunca vai conseguir nenhum resultado. E não tem como ela conseguir, é impossível, é uma matemática. Então, o que ela deveria fazer? Existe um meio dela conseguir resolver isso, e esse meio é ela separar o que é ela e o que é os sentimentos dela com ela e o que é o marido e os sentimentos do marido com ele. É óbvio que o cara vai vir, né, muitas vezes pode vir a xingar ela, falar coisas para ela, porém, o que faz isso continuar acontecendo na vida dela, eu poderia dizer que é de 80% a 90%, né, talvez até 100%, o posicionamento dela perante esse relacionamento. Tá. Voltando lá para aquela primeira questão de conseguir manter o foco. A gente tem algum exercício que a gente consiga fazer diariamente para conseguir executar todas as nossas tarefas? Porque para mim, no meu processo, tá? Para mim, o que mais influenciou foi eu fazer exatamente as mesmas coisas repetidamente para eu conseguir manter o foco daquilo. Perfeito. E não é fácil, não foi fácil e não foi rápido. Mas o que a gente pode passar para essa galera que está aqui, para eles conseguirem fazer todos os dias, para eles conseguirem permanecer no foco sem precisar de um apoio de alguém ou uma força de alguém, alguma coisa que consiga fazer sem precisar do outro, mas sim só da sua força. Entendi. A primeira coisa que essa pessoa vai precisar ter, ou que você que está aí tá assistindo, você precisa ter,
Eu vou te falar, pode parecer até besteira, porque talvez você já tenha que escutar isso, mas a primeira coisa é que você precisa matar aí dentro de você uma coisa que se chama vítima. E essa vítima, o que ela é? Ela é aquele momento que você fala assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo ficar sem, não consigo acordar cedo. Esse não consigo, na verdade, às vezes muito você nem tentou, ou não te surgiu uma urgência. Que se eu falasse pra você, eu mato sua mãe, você acorda cedo. Você ia acordar cedo, então você consegue. Então a gente precisa tirar esse eu não consigo. Primeira coisa é essa. Então tirou da mente eu não consigo, tá, beleza, agora o que eu faço? Eu diria pra você o seguinte, você precisa ter um outro entendimento agora, que é esse que a Jéssica falou, que você precisa entender que se você quer alguma coisa, como 2 mais 2 é igual a 4, você precisa repetir essa coisa todos os dias, ou pelo menos a maioria dos dias você tem que repetir. E acabou, não tem essas, se eu não fizer, se eu não fizer não vai dar certo. E a terceira coisa que eu falaria pra você fazer, que agora é uma prática mesmo, é melhorar essa relação com o tempo. Como você pode melhorar a relação com o tempo? Você pode entender mais sobre gestão de tempo, ou você pode simplesmente começar a ter uma rotina matinal, uma rotina noturna. Você não precisa, não precisa ter muita coisa. Se essa pessoa tiver uns 5 passos, 6 passos de como ela deve acordar o dia dela, então ela acorda e ela já sabe. Primeiro eu vou lá no banheiro, lavo meu rosto, tomo um café, faço uma oração, cuido das crianças, leio 2 páginas de livro, sei lá, o que você faz de manhã. Pega 6, 7 coisas que você tem para fazer, acorda um pouquinho mais cedo e executa elas com calma, sem olhar no celular. Eu tenho certeza absoluta que o dia da pessoa é completamente diferente. Se ela começar o dia desse jeito, num espaço de 40 minutos, 1 hora, o dia dela inteiro vai ser com muito menos ansiedade, mas muito menos. Eu posso garantir para vocês que o que ele falou é exatamente verdade. Põe em prática. E uma coisa que eu sempre falo dentro do meu consultório, você precisa evoluir 1% por dia. É 1%. É 1% hoje, é 1% amanhã, é 1% depois de amanhã, porque no final das contas, quantos porcentos você evoluiu? Porque hoje é 1, amanhã já é 2, depois de amanhã já é 3% que você evoluiu. Então você prefere evoluir 1% ao dia ou não fazer nada? Porque o seu tempo vai passar, o seu ano vai passar, você fazendo alguma coisa ou não. Mas vai chegar lá na frente, você vai se perguntar por que eu não comecei aquele dia? Aí vai vir a próxima autossabotagem. Aí você vai achar que você não é capaz realmente. Então começa, mas começa hoje, porque nada começa na segunda-feira, começa a partir do momento que você tomou a decisão. Então decida mudar 1% por dia todos os dias. E eu garanto pra você que vai ter mudança. Combinado? Pedro, Fechado? muito obrigada. É isso, de nada, minha irmã. Você sabe que eu amo juntos. muito seu trabalho, Nós transformou muito minha vida. E vocês, por favor, absorvam o que for necessário, assista 5 vezes, 4, sei lá, milhões de vezes, só para vocês entenderem um pouquinho como é que é essa percepção de emagrecimento. Tem muita coisa ainda. A gente passou só um paninho bem por cima, mas invista em você que vale muito a pena. Beijo.